Dia 30 de outubro de 2025, leitura de Provérbios, capítulo 30. O livro de Provérbios tem 31 capítulos, o mês de outubro tem 31 dias, então nós estamos nesse mês fazendo a leitura de um capítulo por dia de Provérbios. Hoje é dia 30, vamos ler Provérbios 30 e amanhã vamos ler o último capítulo de Provérbios e fechar a leitura de Provérbios nesse mês de outubro. Você que caiu nesse vídeo e tem interesse em conhecer o livro de Provérbios, pode voltar na playlist que se chama Estudo de Provérbios, outubro de 2025, e ter acesso a todas as leituras que foram feitas nos dias anteriores. O livro de Provérbios é um livro que nos fala sobre sabedoria e foi escrito pelo rei Salomão na sua grande maioria. Hoje nós vamos ler o capítulo 30, que foi escrito por Agur. Amanhã vamos ler o capítulo 31, que foi escrito pelo rei Lemuel. Mas do 1 ao 29 foram escritos por Salomão. E o objetivo de Provérbios é trazer lições para a vida em todas as áreas, para que você possa ter desenvolvimento, crescimento no seu relacionamento com Deus e no seu crescimento pessoal. Ele fala isso em Provérbios 1. Eu escrevi o livro para que os moços e inexperientes tenham experiência, sabedoria, entendimento para tomarem boas decisões. E escrevi para que aquele que já é sábio fique cada vez mais sábio. Então vamos ler aqui Provérbios capítulo 30. O versículo 1 fala palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse este varão a Itiel e a Ucal. Nesse versículo 1 nós vemos que o autor do capítulo 30 é Agur. Sabemos que ele é filho de Jaque. A Bíblia não traz nenhuma outra referência de quem é Jaque, mas fala que Agur era um oráculo. Oráculo são aquelas pessoas que têm muita sabedoria. Quando havia problemas para serem resolvidos, eles iam até os oráculos para pedir uma solução. O oráculo era como um juiz, só que os juízes decidem de acordo com a lei. E esses oráculos, eles eram conhecidos pela sabedoria com que eles davam a solução para os problemas. Então esse Agur disse para Itiel e para Ucal. Não sabemos também quem era Itiel e quem era Ucal. Apenas temos a informação de que Agur escreveu esse capítulo 30 para essas duas pessoas, para Itiel e para Ucal, e depois o povo de Israel encontrou esse texto e compilou no livro de Provérbios, trazendo para nós essa orientação e essa revelação. Versículo 2. Na verdade, aqui é Agur falando, na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem. 3. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Nós vemos aqui um homem sábio, que era procurado pelas pessoas para trazer soluções aos seus problemas, e quando ele fala sobre ele próprio, ele fala, na verdade, eu sou mais bruto do que ninguém. Eu não tenho o entendimento do homem. Versículo 3, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quando ele fala nem tenho o conhecimento do santo, o santo em letra maiúscula, ele está se referindo a Deus. Então ele está dizendo que ele reconhece que tem muitas coisas na vida que ele não consegue resolver. Se Agur, que era um homem sábio, fala que não conseguiu dar conta de resolver todos os problemas, quem somos nós para dizer que temos que estar o tempo todo no controle? Temos que estar o tempo todo sabendo o que vamos fazer. Agur, na sua sabedoria,
entendeu, dentro dos seus limites, que ele ainda era muito bruto, que ainda tinha muitas coisas que ele não podia entender. E ele escreveu no versículo 3, eu não aprendi a sabedoria. Quando ele fala não aprendi a sabedoria, não é que ele não fosse sábio, é que ele percebeu que tinha muitas coisas que ele ainda não tinha respostas. Então ele chegou à conclusão de que a sabedoria é um processo. Você está o tempo todo descobrindo coisas novas nessa vida, até o tempo em que você fica pronto para aquilo que Deus entende que você está pronto e leva cada um de nós para a outra vida. Então ele não aprendeu a sabedoria, nem tem o conhecimento do santo. O santo aqui, ele está falando de Deus. Eu não tenho todo o conhecimento de Deus. E quem pode dizer que sabe tudo a respeito de Deus, não é mesmo? Muitas vezes Deus nos permite passar por alguns processos que na hora em que nós estamos passando, nós não entendemos. Por que esse sofrimento? Por que aconteceu isso comigo? E muitas vezes levam alguns anos até nós olharmos para trás e entender que Deus permitiu um sofrimento para aprendermos alguma lição que depois acaba nos sendo útil. Então, nos versículos 2 e 3, entenda, nem tudo na vida nós vamos ter respostas. Há momentos na vida em que vamos passar em oração, pedindo para o Espírito Santo nos ajudar a enfrentar aquele desafio e depois entender o que ele está fazendo conosco. Versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Aqui no versículo 4, nós percebemos que Agur teve uma revelação de Deus. Como que Agur tinha conhecimento de que Deus tinha um filho chamado Jesus? Porque hoje, depois que Jesus já veio na terra e se revelou, mostrando que ele é o Filho de Deus desde a eternidade, nós sabemos que Deus Pai tem um filho. Mas Agur escreveu isso, quem subiu ao céu e desceu? Ele fez uma pergunta, quem será que já foi lá e já veio aqui? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Nós sabemos que quando lemos em Mateus, no capítulo 8, que certa feita, Jesus estava com seus discípulos no barco e um vento começou a bater sobre o barco, uma tempestade. E os discípulos ficaram desesperados e falaram para Jesus, socorre-nos. E Jesus despertou e disse, aquieta-te, vento, e acalma-te, mar. E o vento parou, e o mar se aquietou, e todos disseram, quem é esse, que até os ventos e o mar o obedecem? Então, ali, nós percebemos que quando Agur faz essa pergunta, ele fez a pergunta e ele não chegou a ter a resposta. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Mas ele queria se referir a Deus. Quem pode controlar os ventos? Só Deus. Ele cria os ventos e ele pode cerrar os ventos nos seus punhos. Quem amarrou as águas na sua roupa? Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, nós vemos que Jesus andou por sobre as águas. Ninguém consegue amarrar as águas na roupa, mas Jesus conseguiu passar por cima delas. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? As extremidades da terra são o norte, o sul, o leste e o oeste. Foi Deus que criou todas essas coisas, todos os limites da terra. Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Aqui Agur fez essas perguntas para mostrar, eu não tenho todas as respostas. E talvez eu vou morrer e não vou ter todas as respostas.
No versículo 3 ele falou: eu não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. E ele continua: quem foi que subiu ao céu e desceu? Ele está falando dessas dúvidas que ele não aprendeu a respeito do conhecimento de Deus. E ele fala: eu tenho muitas dúvidas. Será que alguém já subiu ao céu e já desceu? Será que alguém encerrou os ventos nos punhos, amarrou as águas na roupa, estabeleceu o norte, o sul, o leste, o oeste? Qual é o nome dele? Qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Ele teve aqui uma percepção de que Deus tinha um filho. Então, ele mostra, não queira ter o controle de tudo. Tem coisas que você tem que deixar na mão de Deus. Agur viveu com Deus. Ele viveu o seu relacionamento, a sua vida no seu tempo, servindo como oráculo, usando o que ele tinha de sabedoria para ajudar as pessoas. E ele foi reconhecido como oráculo. As pessoas iam até ele porque reconheciam ele como oráculo, como sábio. Só que quando queriam dar uma glória para ele, dizendo: você sabe tudo, ele disse: eu não sei nada. O que eu sei é que nessa vida eu sou mais bruto do que muitas pessoas, eu ainda não sei nada. Em outras palavras, a vida tem muitas passagens, momentos que nós passamos e não entendemos por que estamos passando por aquilo naquele momento. A vida tem mistérios que só depois nós entendemos, com a ajuda de Deus. Versículo 5: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Aqui ele começa a dizer: ó, o que é verdadeiro é a palavra de Deus. Ele está dizendo: vocês confiam na minha palavra, porque eu sou um oráculo, só que eu não sei nada. No 5: toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Então aqui ele está dizendo: vejam, vocês devem prestar atenção na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que é pura. A palavra de Deus é que é reta, é que é verdadeira. Ela é o escudo, ela protege os que confiam nele. Por que ela é um escudo para os que confiam nele? Quando você está numa situação de dúvida, e às vezes aparecem pessoas para questionar a sua fé em Deus, você vai lembrar: Deus sabe todo o processo. Quem está me criticando agora não sabe o que Deus está fazendo, mas Deus, ele sempre sabe o que está fazendo. Então eu vou continuar firme nesse caminho. Quando você tem a confiança de que toda a palavra de Deus é pura, você continua seguindo no caminho. Você tem um escudo contra aquelas pessoas que querem questionar a sua fé. Quando você passa por uma crise, por um sofrimento, por uma luta, alguém vem e fala: por que você segue esse Deus? Veja aí, eu não sigo a Deus. E todo mundo passa pelos sofrimentos dessa vida. A diferença é que as pessoas do mundo passam pelo sofrimento e elas simplesmente sofrem e vão sofrendo, sem nenhum objetivo, sem nenhuma finalidade. Mas o cristão não passa por sofrimento à toa. Os sofrimentos trazem amadurecimento e uma nova visão, em que todo sofrimento é aproveitado para ajudar outras pessoas e para trazer crescimento. E quando nós colhemos as lições que Deus fala para nós, dos processos que nós passamos, nós ficamos alegres, porque lembramos: eu passei por isso, e hoje eu posso usar esse sofrimento, essa luta, essa batalha que eu passei para ajudar nisso e nisso. Então, quando você sabe que Deus sabe o que está fazendo na sua vida, você confia nele. Você tem essa segurança, essa proteção. Isso é um escudo, uma proteção contra as palavras de dúvida e críticas que vêm de fora. Versículo 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso.
Tem muitas pessoas que pegam a palavra de Deus e querem tornar ela mais agradável, mais fácil. Não faça isso. O versículo 6, Agur, que era um homem sábio, ele fala: não acrescente nada às palavras de Deus, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Deus, ele está observando o que você está fazendo com o que você estuda e o que você lê. Não acrescente palavras na boca de Deus. Versículo 7. Duas coisas te pedi, não mas negues antes que morra. Aqui ele está pedindo para Deus, Agur. 8. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me no pão da minha porção acostumada. 9. Para que porventura de farto te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome de Deus. Então aqui Agur fala que ele pediu duas coisas para Deus. A primeira: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. O que é a vaidade? Vaidade é aquilo que é vão. Nós ficamos muito preocupados com coisas dessa vida, com coisas dessa terra, com coisas que vão passar. Muitas vezes nos preocupamos com o nosso orgulho, com o nosso nome, se vamos agradar as pessoas ou se vamos desagradá-las. E tudo isso vai passar. Então ele pediu a primeira coisa: não deixa eu ficar buscando a aprovação dos outros, comprando coisas dessa vida para agradar aos outros, vivendo só pensando nessa vida que passa, correndo atrás de coisas que são passageiras. E também afasta de mim a palavra mentirosa, que eu consiga sempre viver na verdade. Essa é a primeira coisa que ele pediu. A segunda coisa: não me dê nem a pobreza nem a riqueza, mas me mantém no pão da minha porção acostumada. Por quê? No versículo 9: para que ficando rico eu não venha dizer quem é o Senhor, ou que ficando pobre eu venha furtar e lance mão do nome de Deus. Então ele pediu para ter a condição para ter uma vida naquilo que ele precisava, para não ser muito rico e de tanta riqueza negar a Deus, ficar carregado de orgulho. Ele não está dizendo aqui que é pecado ser rico. Ele está dizendo que ele percebeu que ele tinha alguns limites com relação à riqueza. Então, especificamente no caso dele, ele soube pedir: como você lida com a riqueza? Essa é uma pergunta que precisamos fazer. Abraão foi um homem rico, Jó foi um homem rico, Jacó também foi um homem rico. Na Bíblia existem muitas pessoas que foram ricas e que continuaram servindo a Deus apesar da riqueza. Mas Agur, ele consegue fazer uma autoavaliação e ele consegue perceber: se eu ficar muito rico, eu posso negar a Deus. Então eu peço: não me deixe ficar rico, para que eu não perca a minha confiança no Senhor. E também não me deixe ficar pobre, para que eu venha furtar e fazer o nome de Deus ficar em vergonha. Versículo 10. Não calunies o servo diante de seu senhor, para que te não amaldiçoe e fiques culpado. O versículo 10 está dizendo: não fale mal a respeito de um empregado para o seu patrão, para que esse empregado não amaldiçoe você e você seja culpado por ele ter perdido o emprego, por ele ter recebido uma repreensão injusta. Caluniar, quando ele fala não calunies, caluniar, a palavra calúnia significa falar alguma coisa errada sobre alguém. Dizer aquela pessoa é um ladrão, sabendo que a pessoa não é. Calúnia é isso. É você imputar algo mal a alguém que você sabe que aquela pessoa não é. Então o versículo 10 fala: não minta a respeito de um empregado para o seu patrão,
para que ele não te amaldiçoe e você fique culpado. Se ele amaldiçoa, quando você mente a respeito dele, você fica culpado. Versículo 11. O 11 tem que ser lido junto com o 12, o 13 e o 14 juntos. Porque o versículo 11, o 12, o 13 e o 14 falam a respeito de pessoas que praticam a maldade. Então veja aqui o 11. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Existem pessoas que desonram os pais. Versículo 12. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Existem pessoas que vivem se sujando e elas dizem: nós fazemos o que é certo e ninguém pode dizer nada para nós. Versículo 13. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Ele está falando, existem pessoas que são arrogantes, orgulhosas, que dizem: cale a boca, eu faço o que eu quiser. E é desse jeito. Elas são pessoas arrogantes, elas não aceitam que você diga a elas que o caminho delas está errado. Elas falam: eu faço o que eu quero. E o versículo 14. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Então existem aquelas pessoas que têm a língua afiada. Elas estão sempre prontas para responder, humilhar, abater, diminuir, envergonhar, apontar o dedo para os outros e atacar os outros. Aqui existe uma escalada. Nós estamos chegando ao fim dos tempos. E Jesus disse que quando nós chegássemos no final dos tempos, os filhos seriam desobedientes aos pais, os homens seriam irreverentes, que eles seriam caluniadores e que toda sorte de mal começaria a vir sobre a terra. E nós estamos vendo que existem essas gerações, essas pessoas. Esse texto está aqui para dizer assim: não fique surpreso, não fique impressionado que mães abandonam os seus bebês em uma lata de lixo. Não fique surpreso quando você vê que pessoas se matam. Não fique surpreso quando você vê filhos desobedientes, quando você vê pessoas arrogantes roubando, matando, fazendo a coisa errada. Essas pessoas existiram desde o passado, desde Caim. Você pode ir lá no começo da Bíblia. Caim matou Abel, matou seu próprio irmão. Existem pessoas que ficam reclamando, dizendo por que Deus fez o mal. Deus não fez o mal. Deus criou o homem à imagem e semelhança dele de maneira perfeita para obedecê-lo e com o espírito reto. Foi o homem que comeu do fruto do conhecimento do mal e passou a praticar o mal. Você não pode esquecer de Gênesis 1:28, uma resposta para aqueles que dizem que a culpa pelo mal na terra é de Deus. Lá está escrito que Deus, depois que criou todas as coisas, entregou ao homem, ao ser humano, o domínio sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra, sobre a erva do campo e sobre todas as coisas que foram criadas. Deus deu para o ser humano, disse: agora a chave de tudo que eu criei está na sua mão. Então, são os seres humanos que, longe de Deus, praticam essas maldades. Deus não criou o mal. O mal foi escolhido pelo ser humano. Assim como cada um de nós escolhe se vai ser essa geração, essas 4 gerações, ou se vamos ser os que obedecem aos pais, os que aceitam a vontade de Deus, os que são humildes e os que usam a boca para edificar as pessoas, ou se vamos fazer parte dessas gerações. Agora o versículo 15.
fala que a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá e Dá. Então, existem pessoas que você dá a mão e elas querem o seu braço. Essas pessoas são como sanguessugas. E elas só sabem fazer uma única coisa: pedir e pedir. Elas não têm mãos para trabalhar, elas não têm disposição de fazer nada. O versículo 15 está dizendo: existem pessoas que são assim. Aí ele fala: essas três coisas nunca se fartam e quatro nunca dizem basta. Aqui, quando ele fala essas três coisas nunca se fartam e quatro nunca dizem basta, 3 mais 4 somam 7. E na literatura hebraica, o 7, quando você vê o 7 significa com certeza. Então é uma forma deles falarem. Então eles falam assim: com certeza existem coisas que nunca dizem chega. Quais são essas coisas? Versículo 16. A sepultura. Sempre existe espaço para receber alguém que vai morrer. A madre estéril sempre recebe semente e nunca gera um filho. A terra que se não farta de água. Você sempre joga água e ela sempre vai absorvendo. A terra é muito vasta. E o fogo que nunca diz basta. O fogo vai queimando tudo que vai encontrando pela frente até consumir tudo que está diante dele. Então aqui, esse versículo está dizendo que existem coisas que você tem que prestar atenção na sua vida. Você precisa cuidar bem do que você faz nessa vida, porque a sepultura sempre está pronta para receber aquele que não presta atenção. Você pode perder a sua vida antes do tempo, porque você não tomou cuidado. A madre estéril fala que existem projetos que você precisa abandonar. Às vezes você investe muita semente num projeto que você queria que desse muito certo. Mas assim como a madre estéril recebe semente e não gera fruto, não gera um filho, às vezes tem coisas na vida que você tem que parar e pensar: será que Deus está comigo nisso? A terra que não se farta de água. Tem pessoas, nós temos lido Provérbios, e terra pode simbolizar a nossa vida. Tem um versículo que fala: o que lavra a sua terra prospera, mas aquele que não cuida do seu terreno está desperdiçando o que tem. Então, o que lavra a sua terra, nós comentamos: a terra é a nossa vida. Então, aquele que cuida do seu terreno, buscando sabedoria, conhecimento, cuidando da sua terra, vai prosperar. Então, existe terra que se não farta de água. Tem pessoas que você traz para a sua vida, que você rega, rega e rega, ajuda, 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 mas ela só quer mais e mais e mais. Então você tem que rever se a pessoa retém aquela ajuda que você dá e cresce, ou se ela vem só para sugar você. E aí vem o fogo, que nunca diz basta. O fogo, ele queima. São aquelas pessoas que sempre trazem conflito, guerra, contenda. Nós já lemos nos capítulos anteriores que aquela pessoa que não tem autodomínio, não tem autocontrole, ela cria contenda em todo lugar em que ela vai. E tem um versículo que nós lemos que diz: tira o contencioso é como a lenha para o fogo. Então tira o contencioso de dentro, coloca ele para fora e a contenda se irá com ele. Então o fogo que nunca diz basta, a pessoa sempre está brigando, sempre está discutindo. Ela nunca diz acabou, chega. Aí o versículo 17: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintãos da águia os comerão. O versículo 17 fala que, quando ele fala dos olhos, ele está falando sobre a visão. O pai pode ser o padrasto, o avô, o tio, pode ser o pastor,
pode ser um professor, pode ser alguém que ama muito você. Os olhos que zombam do pai, que zombam daquele que gosta de você, que te dá conselho ou que desprezam a obediência da mãe. A mãe aqui também pode ser a mãe, o pai, a pessoa que cuida de você. Quem zomba dos conselhos que recebe daquela pessoa que ama ela, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintãos da águia os comerão. Ele está dizendo, vão aparecer pessoas do mal. Os corvos, o corvo é uma ave de rapina. A águia também é uma ave que é rápida. Então ele está dizendo assim, vão aparecer pessoas no mundo que vão arrancar os seus olhos, vão arrancar a sua visão da vida. Então, às vezes, o pai e a mãe estão dando bons conselhos, dizendo, segue por esse caminho, filho. E aí, a pessoa zomba do pai, zomba da mãe. Ela despreza a obediência e fala, eu faço o que eu quero. Então, vão aparecer pessoas que são como corvos, que são como os pintãos da águia, que vão chegar e vão dizer, vem com a gente, e vão levar para o caminho errado. Vão levar para a destruição, vão ter os olhos comidos, vão perder a visão a respeito da vida. Então o versículo 17 é, escute os conselhos das pessoas que gostam de vocês, para que não apareçam pessoas do mal, os corvos e as águias, que vão arrancar a sua visão e vão levar você por um caminho errado. Versículo 18, há 3 coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço. Mais uma vez aqui, você vê 3 e 4. Existem 3 coisas que me maravilham, e a quarta eu não a conheço. Ou seja, a quarta é espetacular. Ele está dizendo, existem coisas na vida que são incríveis. 3 mais 4 são 7. Ele está dizendo assim, existem coisas que me deixam maravilhado. 19. Quais são essas coisas? O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem como a virgem. Então ele está dizendo assim, ó, com certeza essas coisas me deixam impressionado. O caminho da águia no céu, como a águia voa tão alto, e como ela é tão veloz e tão rápida. O caminho da cobra na penha, como que a cobra não tem pés, mas ela rasteja com velocidade, mesmo em cima da pedra. Como que ela não se fere? O caminho do navio do meio do mar. Como que o navio é tão pesado e ele flutua em cima do mar? E o caminho do homem como a virgem. Como que esse casal foi formado? O que foi que esse homem viu nessa mulher e essa mulher viu nesse homem para que eles se unissem e formassem esse casal? Então ele está dizendo assim, tem coisas que são incríveis, são coisas que você não explica, são coisas que você vê e fica maravilhado. E esse texto está aqui para dizer, nem tudo nós sabemos, nós apenas contemplamos, vemos que são coisas bonitas, mas nós não temos explicação. Nós não temos explicação para tudo. Veja que Agur, desde o começo, ele está falando sobre a vida. Que mesmo sendo sábio, ele não tem o conhecimento de Deus, ele só sabe que a palavra de Deus é que é pura e verdadeira. Ele sabe que ele tem limites com relação à riqueza, ele fala, não fale mal dos outros, ele fala, não fique impressionado com essas gerações que praticam o mal. Isso é uma coisa que existe na Terra. Aí ele fala, não fique impressionado com pessoas que são como sanguessugas. Elas aparecem no meio do seu caminho. Não fique, preste atenção na sua vida, porque a sepultura sempre está aberta. Veja os projetos que você investe, porque podem ser como uma madre estéril. Veja quem são as pessoas com quem você anda. Pode ser terra, que nunca se farta de água, ou pode ser fogo, que sempre está criando um problema. Preste atenção nos conselhos dos seus pais, das pessoas que amam você.
porque senão você vai perder a sua visão. Tem pessoas cruéis no mundo que são como corvos, que são como águias, que vão arrancar os seus olhos. E tem coisas na vida que você não explica, mas que são maravilhosas. Agora, versículo 20. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa sua boca e diz, não cometi maldade. O versículo 20 está dizendo assim, se você conhece uma pessoa que é trapaceira, uma pessoa que é infiel, essa pessoa é assim mesmo. Ela come, ela limpa a boca e ela fala, eu não fiz nada de errado. Não fique impressionado, porque tem aquela pessoa que fala, como que ela fez isso comigo? Aqui está falando da mulher adúltera, mas é da pessoa infiel. Como que a pessoa foi infiel comigo? Às vezes a pessoa faz uma sociedade com uma pessoa e a pessoa leva o dinheiro do negócio sem dar nenhuma satisfação e a pessoa fala, como que ele pôde fazer isso? Como que ela pôde fazer isso? Inclusive tem pessoas no campo dos negócios que nunca negociam com quem adultera. Eles falam o seguinte, se a pessoa tem a coragem de trair a pessoa com quem ela dorme, então ela é muito capaz de não cumprir um contrato. Inclusive, eles fazem até avaliação da pessoa. Tem casamento? É fiel no casamento? Se não é fiel no casamento, não é fiel no contrato. Versículo 21. Por 3 coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar. Mais uma vez, essa ideia de 3 e 4. Por 3 coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar. Aqui, ele vai falar de coisas que chocam as pessoas. As pessoas ficam olhando e pensando, como que isso aconteceu? Que são essas coisas do 22 e do 23. Veja, o 22. Pelo servo quando reina, e pelo tolo quando anda farto de pão. 23. Pela mulher aborrecida quando se casa, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Então ele está dizendo, essas coisas, com certeza a terra não suporta. Quando uma pessoa que era escravo, consegue se tornar um reinante. As pessoas falam, como que essa pessoa era um pobre, era um escravo, não sabia ler nem escrever e a pessoa conseguiu chegar até aqui. O tolo, como que essa pessoa que é estúpida, que é tola, que não busca sabedoria, tem riquezas. Versículo 23, pela mulher aborrecida quando se casa. Como que essa mulher, que estava tanto tempo sem se casar, agora conseguiu um casamento? E pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Como que essa mulher, que era uma empregada, ficou como a única herdeira, que recebeu tudo da patroa dela? Então aqui o versículo 21, 22 e 23 estão falando, existem coisas que chocam as pessoas, que as pessoas não aceitam. Esse versículo 21, 22 e 23 vai dizer que as pessoas, elas costumam achar que elas têm o domínio da vida das outras, mas nós não temos o domínio sobre a vida das outras pessoas. Então, nós não sabemos tudo. Todo o capítulo 30 de Provérbios, Agur, está mostrando, nós não temos o domínio de tudo. Existem mistérios na vida que nos deixam maravilhados, que são as coisas que ele falou ali, o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem como a virgem. E existem pessoas que fazem o mal, que são sanguessugas, e existem situações na vida que as pessoas não suportam, não toleram. A pessoa, olha, como é que aquela pessoa conseguiu chegar até esse cargo, até esse posto? Como que aquela pessoa tem tanta riqueza, sendo que a pessoa é uma pessoa estúpida? Como que aquela mulher conseguiu casar? Tem coisas na vida que você não explica. Versículo 24. Essas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. Agora ele vai dar um conselho para nós, o Agur, sobre contemplação. O que é contemplação? É você olhar para a natureza e pegar algumas lições para a sua vida. Então ele fala aqui no 24 até o 28. Contemple essas coisas, preste atenção nessas coisas. Versículo 25.
porque elas são pequenas. Veja o 24. Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. Na verdade, é esses 4 animais, né? Versículo 25. As formigas são o povo impotente, todavia no verão prepara sua comida. Versículo 26. Os coelhos são o povo débil, e contudo fazem a sua casa nas rochas. 27. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bandos se repartem. E 28. A aranha que se apanha com as mãos e está nos passos dos reis. Então aqui ele está dizendo o seguinte: preste atenção nas formigas. Elas são fracas, mas elas usam a inteligência. Quando chega o verão, que o tempo está favorável, elas juntam o seu alimento. Quando chegam os tempos de inverno, ela preparou a sua casa para enfrentar o inverno. Então você pode não ter tanta inteligência, mas se você souber administrar aquilo que você tem e aproveitar as oportunidades nos tempos bons, guardando, investindo, criando uma reserva de emergência. O que é reserva de emergência? É um dinheiro que você tem de 3 a 6 meses do seu custo de vida para que, nos momentos imprevistos, você possa fazer o uso desse recurso. Uma outra aplicação: você pode buscar sempre mais informação, desenvolver habilidades para que nos tempos difíceis você tenha uma segunda, uma terceira atividade onde você pode obter o seu sustento. Tem pessoas que são monohábeis, só sabem fazer uma coisa a vida inteira. E aí, se ocorre uma quebra naquele mercado, elas ficam sem comida, sem recurso, porque não pensaram em aproveitar o tempo bom, o verão, para aprender alguma coisa nova. Versículo 26. Os coelhos são o povo débil, e contudo fazem a sua casa nas rochas. Onde você constrói o seu alicerce? Você que é solteiro, você que é solteira, você está investindo no seu autoconhecimento, está procurando alguém que também quer crescimento? Porque tem pessoas com quem você se une e que são como uma casa na areia. São relacionamentos temporários, provisórios, a pessoa não tem firmeza, não tem um comprometimento com Deus e vão levar você para ter uma casa, um castelo construído na areia. Versículo 27. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bando se repartem. O 27 fala sobre contato com outras pessoas. Você sozinho não faz nada, mas quando você tem conexão, rede com várias pessoas, todas com o mesmo objetivo, todos com o mesmo propósito, você consegue ir além. Pela força de todos. Nós lemos Provérbios 18, que lá nós comentamos a importância de ter amigos, a importância de alimentar relacionamentos. Provérbios 18 fala no versículo 1 que aquele que se isola, ele não tem o verdadeiro conhecimento. Aquele que se isola busca apenas o seu próprio interesse, mas ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Significa, a verdadeira sabedoria está em aliar os seus esforços com outras pessoas. Você pode ver que pessoas que trabalham em grupo, elas conseguem mais resultado. É isso que o 27 está dizendo. E o 28, a aranha que se apanha com as mãos e está nos passos dos reis. O 28 ensina sobre ambiente. Você pode ser pequeno como uma aranha, mas você pode ser uma aranha que está em um lugar sujo, ou você pode ser uma aranha que está em um palácio. Em outras palavras, você escolhe onde você fica. Se você fica num lugar onde as pessoas só falam bobagens e vivem longe de Deus, ou se você vive num palácio, num lugar onde as pessoas são príncipes e princesas
que seguem a Deus, onde você aprende coisas que vão fazer com que você siga perto de Deus. O ambiente é você que escolhe. A aranha pode ser pequena, mas ela pode estar nos palácios. Você encontra ela nesses lugares, então escolha os ambientes em que você vai estar. Agora o 29. Há 3 que têm um bom andar, e o quarto passeia muito bem. Mais uma vez ele trabalha aqui com 3 e 4, 7. Então ele está dizendo assim, com certeza esses animais são admiráveis. Eles têm um bom andar. Eles passeiam muito bem. Quais são esses animais? 30. O leão, que é o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. 31. O cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos. O bode também e o rei, a quem se não pode resistir. Então aqui do 29 até o 31, ele está dizendo assim, preste atenção no leão. Ele é o mais forte entre os animais. Ele está dizendo assim, aprenda a ter coragem nos desafios da vida. Por ninguém torna atrás. Ele não volta atrás. Em outras palavras, não se deixe levar por opiniões de outras pessoas naquilo que você colocou como seu projeto. Tenha coragem e vá à frente. 31. O cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos. O cavalo de guerra, ele não volta atrás. Ele vai à frente. O bode também é um animal que é forte. E o rei, a quem se não pode resistir. O rei, quando ele está com seu exército, ele está ali, pronto para a batalha. Então, o versículo 29, ele está dizendo, tem coisas que nós olhamos e que nos ensinam a ter coragem, ousadia, força, resistência. E o versículo 32, se procedeste loucamente elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca. 33, porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Então esses 2 versículos estão dizendo, se você fez uma loucura, você procedeu loucamente, elevando-te, significa se você ficou orgulhoso, se você se colocou acima dos outros, se você acha que pode dar opinião e imaginou o mal, pensou assim, vou fazer o mal para alguém. Ele diz, põe a mão na boca. Põe a mão na boca significa pare de pensar em fazer isso. Porque o espremer do leite produz manteiga. Se você fizer alguma coisa boa, você vai ter uma coisa boa. Mas se você o espremer do nariz produz sangue. Se você cometer uma violência, você traz o mal. E o espremer da ira produz contenda. Você trazer ira, discussão, contenda, deixar a ira se soltar livremente, você vai trazer só contenda. Então, essa é a palavra de Provérbios, capítulo 30, uma mensagem de Agur, um oráculo, um homem sábio, que mostra que nós não temos respostas para tudo na vida, que nós precisamos prestar muita atenção em relação a como vivemos essa vida. Não devemos ficar impressionados com o mal. O mal existe. Não devemos ficar impressionados com pessoas que querem se aproximar de nós para nos levar para o caminho errado, porque existem os corvos e as águias que querem arrancar a nossa visão, se não prestarmos atenção nos conselhos que recebemos das pessoas que nos amam, e nos conselhos de Deus principalmente, que estão na sua palavra. A palavra de Deus, ela é pura, ela sempre prevalece e ela é um escudo para os que confiam nela. E por mais que você estude, por mais que nós possamos nos empenhar, tem coisas que nós não vamos ter explicação. Existem mistérios na vida e só Deus sabe todas as coisas. Só Deus conhece todas as coisas, mas tem muitas coisas que nos deixam maravilhados e coisas que nós não aceitamos, não nos conformamos, mas isso não está no nosso controle. Não está no nosso domínio.
Mas Deus, ele pode levantar o servo. Ele pode dar um casamento para a mulher que foi aborrecida. O Salmo 68 fala sobre isso, que Deus, ele pode tornar o órfão vivendo em família, o solitário vivendo em família, e ele pode trazer muitas bênçãos, fazendo que a mulher estéril seja mãe de filhos, fazendo coisas que são inesperadas. No final, a palavra de Deus é que é pura. Ele é que tem o controle absoluto de todas as circunstâncias dessa vida. Ele conhece todas as coisas. Não culpe a Deus pelo mal que existe na terra. O mal existe pela decisão do ser humano. Deus criou todas as coisas de maneira perfeita. Foi o ser humano que recebeu o domínio de tudo que Deus criou. Deus deu a chave de tudo para o ser humano. É do ser humano que vem essas imaginações do mal. Então, busque a Deus e confie na palavra de Deus, porque vamos ficar aqui encerrando esse vídeo com o versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. A palavra de Deus é verdadeira. Quando ele declara a sua palavra, aquilo acontece. Porque ele é Deus e ele sabe todas as coisas. Nós somos limitados e não sabemos de nada. Só Deus sabe todas as coisas. Sabemos em parte. Paulo escreveu isso em Romanos, em 1 Coríntios, capítulo 13, quando ele fala sobre o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, ele fala assim: porque agora nós conhecemos em parte, mas depois veremos a ele face a face. Então Paulo estava dizendo, nós conhecemos as coisas dessa vida em parte. Não tem como saber tudo. A outra parte, nós só vamos saber quando nos encontrarmos com Deus. Então, Deus abençoe a sua vida. Eu quero fazer um convite a você que escutou esse vídeo e que ainda não recebeu a Jesus. Tem muitas coisas que nós passamos nessa vida que servem para o nosso crescimento e amadurecimento. Nós comentamos que as pessoas do mundo vão sofrendo e vão sofrendo sem entender os motivos dos sofrimentos. Mas aquele que segue a Deus, quando ele passa por um sofrimento, Deus usa aquele sofrimento para trazer finalidades de crescimento do cristão. Então, seguir a Deus é muito bom, porque você não vai mais passar processos sem entender e sem ter uma aplicação prática na sua vida. Então você deve entregar a sua vida para Deus. E um convite que eu faço a você é que você entregue a sua vida para Deus, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. O que significa isso? Jesus veio e entregou a vida dele morrendo por toda a humanidade para todos receberem o perdão de seus pecados. Aqueles que recebem a Jesus recebem o perdão dos pecados e então se tornam filhos de Deus. Sendo um filho de Deus, você recebe o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus em você e que vai ajudar você a passar todos os desafios dessa vida, e quando você partir desse mundo, você vai estar com ele na eternidade, a vida eterna no céu. Essa é uma decisão pessoal. Então, eu convido você a recebê-lo agora e receber essas 4 bênçãos. Primeiro, o perdão dos pecados. Segundo, ser filho de Deus. Terceiro, receber o Espírito Santo, que é o apoio de Deus na sua vida até a morte. E 4, depois da morte, entrar na vida eterna e estar para sempre com Deus. Querendo receber essas bênçãos, faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados, me recebe como teu filho ou como tua filha e me dá o teu Espírito Santo
para me guiar até o fim dessa vida. E me dá o nome, escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue para a eternidade. Amém. Com essa oração você recebeu a Jesus. Procure uma igreja que prega, em que você se sinta bem e que prega que só Jesus deve receber todas as nossas orações. Você não precisa. A palavra de Deus é pura, como nós lemos aqui. E no livro de Salmos 115 está escrito que as imagens de escultura, elas têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não apalpam e pés que não andam. E todos que vão até eles se tornarão como eles. Então você não precisa adorar a nenhum anjo, a nenhum santo, a nenhuma imagem, porque Jesus está vivo e ele recebe todas as nossas orações e intercede diante de Deus Pai por todos nós. Ele tem esse poder de ouvir todas as orações. Você não precisa de nenhum intermediário. Ele mesmo escuta as orações e ele é o nosso intermediário direto com o Pai. Deus abençoe a sua vida. A graça e a paz de Jesus Cristo hoje e sempre. Amém.